Então, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para a nona edição das Conversas da Casa da Lusofonia. Aproveito em primeiro lugar, obviamente, por razões de protocolo e como é devido, cumprimentar o meu reitor, magnífico reitor, professor Dr. Amilcar Falcão, a nossa convidada especialíssima, excelentíssima senhora Comissária Europeia, a professora doutora Elisa Ferreira, muito obrigado por ter vindo. A nossa embaixadora alumni UC, minha querida amiga, a professora doutora Maria Manuela Leitão Marques, atualmente deputada ao Parlamento Europeu, o nosso estimado moderador, atualmente Presidente do Conselho de Administração da Lusa, Dr. Nicolau Santos, meu muito obrigado, e um último cumprimento, obviamente, para a doutora Beatriz, para a doutora ainda não é doutora, para a Beatriz Gonçalves, em breve esperemos que a doutora aqui na qualidade de Presidente da ESN, Erasmus Student Network de Coimbra. Estas conversas da Casa da Lusofonia, só para terem um pouco a noção, aqueles que nos ouvem pela primeira vez ou aqueles que são hoje aqui nossos convidados neste painel de luxo, trata-se no fundo de uma iniciativa da Reitoria da Universidade de Coimbra para juntar os seus estudantes nacionais e juntar os seus estudantes estrangeiros, fundamentalmente de países falantes de língua portuguesa, como uma das 5 universidades Unesco do mundo, a falar em português e a debater temas da atualidade portuguesa, europeia e internacional, os temas mais prementes e com os oradores mais conceituados, como é prova o painel de hoje. Mas é também uma forma de unir, hoje em dia, por esta via digital, a via possível, ou a via melhor possível, os nossos antigos estudantes, os nossos alunos, e eu aqui distingo sempre, como não posso deixar de fazer, o professor Políbio Serra e Silva, o decano destes antigos estudantes e que ainda agora saiu recentemente de uma operação, mais uma vez bem sucedida, e o meu bem-aja por estar também aqui presente, como sei que está, estendendo esse meu cumprimento aos presidentes das redes de antigos estudantes de Coimbra, Jorge Castilho e Marco Correia do Porto, que sei que nos ouvem. Muitos docentes, não podia cumprimentar todos, mas não posso deixar de, com afeto, cumprimentar o professor Manuel Porto, como presidente da rede como presidente da Associação dos Estudos Europeus, a primeira criada em Portugal após a adesão, a mais antiga das associações da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e também ele próprio, o antigo parlamentar europeu, entre outras inúmeras funções que exerceu. Mas para não dizerem que o vice-reitor, que provém da Faculdade de Direito, apenas cumprimenta os professores de Direito, cumprimento também, até por razões também pessoais, o professor Dr. António Freire Gonçalves, conceituado professor da Faculdade de Medicina e presidente do Conselho Português do Cérebro. Muito pessoal não docente, a quem sempre agradeço que possam de facto acompanhar estas iniciativas, e o agradecimento aqui não pode deixar de ser dado, em especial à Divisão de Relações Internacionais, que assegura toda esta realização de um ponto de vista prático, a Raquel Sampaio, à sua diretora, a Liliana Moreira, mas também os contributos da Divisão de Comunicação, na pessoa da Joana Teresa, e do novo Núcleo de Marketing, na pessoa do Diogo Barbosa de Melo. Obviamente temos muitas pessoas que me foram dando sinal de que viriam assistir com muito gosto. Eu permito-me aqui realçar, porque sei que será contentamento grande do Nicolau Santos, mas também sobretudo da professora Maria Manuela Leitão Marques, que nasceu em Moçambique, em Quelimane, e está aqui por isso mesmo também presente o presidente da Câmara de Comércio Portugal-Moçambique, o Dr. Rui Moreira de Carvalho, também por esses laços pessoais, e a quem felicito pelo excelente trabalho que tem desenvolvido e pelas intensas relações que temos mantido nós, Universidade de Coimbra, com essa prestigiada Câmara de Comércio tão ativa. Cumprimento extensível também em Moçambique à doutora Natércia Tivane, diretora nacional adjunta de Cooperação de Moçambique, que frequentemente nos continua a ouvir e ainda hoje me deu esse sinal. Obviamente, a palavra aqui fundamental não é para mim, mas eu, antes de passar a palavra ao senhor moderador, permitia-me só dizer o porquê das escolhas, que são inequívocas, mas apresentando-os muito sumariamente. O Nicolau Santos, o que toda a gente o conhece, é atualmente Presidente do Conselho de Administração da Agência Lusa, desde março de 2018, se não me falha o breve estudo que procedi, mas ficou sobretudo conhecido pelos 20 anos que passou no Jornal Expresso. Saiu no final de 2017, era então diretor adjunto, e ficou conhecido de todos os portugueses seguramente pela sua passagem durante cerca de 13 anos pelo Expresso da Meia-Noite,
uma bem conseguida parceria entre a SIC e o Expresso, mas tendo ainda dirigido prestigiados jornais como o Público e o Diário Económico, sendo por isso sempre ele próprio uma voz muito ouvida, designadamente em áreas económicas. Quanto às oradoras, e hoje temos um painel exclusivamente feminino, que muito me agrada, passando aqui um pouco por essa razão institucional da doutora Maria Manuel ser nossa embaixadora alumni UC e, portanto, cedendo aqui o Parlamento Europeu a sua primazia, neste caso à Comissão Europeia, só por esse motivo. A senhora Comissária Europeia, a professora doutora Elisa Ferreira, que fiquei muito sensibilizado daqui poder vir, Comissária Europeia com as importantes pastas da coesão e reformas, tem um extensíssimo currículo político e académico, realçando aqui, nomeadamente, o ter exercido as funções de Ministra do Ambiente e do Planeamento nos governos então liderados pelo engenheiro António Guterres, atual secretário-geral da ONU, foi deputada à Assembleia da República e deputada ao Parlamento Europeu em três legislaturas, tendo sido ainda recentemente vice-governadora do Banco de Portugal, agraciada em 2005 com a Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo de Portugal. Julgo que seria fastidioso continuar a salientar todos os méritos que o seu currículo apresenta, mas peço desculpa por não o fazer. A professora Maria Manuel Leitão Marques, atual deputada ao Parlamento Europeu, nesta legislatura, de 2019-2024, foi secretária de Estado da Modernização Administrativa, foi depois ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, onde teve um trabalho absolutamente fundamental, estruturante para o nosso país. Foi também deputada à Assembleia da República, comendadora da Ordem de Instrução Pública e professora catedrática da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, com ampla obra publicada e recentemente, tive aqui algum mérito, é embaixadora alumni da Universidade de Coimbra e devo salientar, até em termos pessoais e institucionais, obviamente, enquanto vice-reitor, a grande ajuda que sempre está sempre disponível para dar à sua alma mater. O tema não podia, julgo eu, ser mais pertinente. Desafios da presidência portuguesa da União Europeia é um tema atual e pertinente. Obviamente porque neste semestre Portugal está na presidência do Conselho. Infelizmente esta solução, que é no fundo para dar estes semestres de brilho aos países, é ofuscado esse brilho necessariamente pela crise sanitária que vivemos. Veremos se é possível um ou outro momento daqui da presença do presidente Joe Biden a simbolizar esse reforço da relação transatlântica tão importante para o mundo, ou essa cimeira com a Índia, aprazada para o Porto em maio, a significar também essa importância da relação com um gigante asiático como a Índia Democrática. Veremos. Mas, enfim, o tema é absolutamente oportuno e pertinente, permitindo-me, eu próprio, enquanto especialista em temas europeus, destacar aqui algumas questões que, porventura, serão aqui tidas em conta. Desde logo, obviamente, o problema da saúde, que nos aflige no momento, e, sobretudo, a questão da vacinação, sem a qual nunca mais resolveremos isto. Houve, de facto, aqui um exemplo claro do que era a solidariedade europeia. De outro modo, países como Portugal, se porventura não poderiam ter a esperança ou a luz ao fundo do túnel neste momento ou em breve, mas colocam-se algumas questões sobre esta mesma solidariedade europeia, nesta mesma questão da vacinação, quando vemos alguns países, Hungria, por exemplo, a começar a comprar vacinas fora, portanto, deste esforço concertado. Colocar-se-á também a questão, apenas de uma maneira provocatória, de perceber o porquê do diferente ritmo. De facto, a União Europeia parece estar com um ritmo, no conjunto dos seus 27, inferior àquele apresentado, por exemplo, pelo Reino Unido, que fez aqui já o seu caminho autónomo, ou, por exemplo, pelos Estados Unidos da América. Será isto, no fundo, o preço a pagar? Esta lentidão foi o preço a pagar por esta solidariedade europeia que eu já aqui elogiei? Ou houve, de facto, alguma infelicidade na negociação, ou isto é um problema apenas de responsabilidade nacional na execução, na implementação dessa vacinação em concreto?
Obviamente, o problema da saúde cada vez mais indesligável do colapso económico e social que vamos assistindo, e essa é uma questão global, tal como foi global a crise de 2007-2008, que a professora Elisa Ferreira tão bem estudou e conheceu em todas as facetas pelas quais passou. Retirámos daí lições, então, que foram hoje nesta crise implementadas, sem dúvida, tanto ao nível da ação do Banco Central Europeu, e aqui muitas felicidades ao seu novo Primeiro-Ministro, então Governador do Banco Central Europeu, Mário Draghi. Foram de imediato flexibilizadas regras importantes ao nível das ajudas de Estado, como é verdade, mas sobretudo ao nível do cumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Ora bem, essas regras estão suspensas e bem, aprendemos com a crise de 2007-2008 e atuámos mais rapidamente. Estão suspensas até quando? Será que podemos aqui ficar a saber algo? O que é que se prevê, não prevê? Continuará esta suspensão? Ou prevê-se mesmo, como já se fala, a revisão das próprias regras em si mesmo, assumindo de facto que, mais do que suspensão, pedimos uma revisão. Por outro lado, a resposta tinha de ser muito mais forte, uma crise de magnitude sem precedentes, mesmo comparando com a de 2007-2008, e, portanto, depois de se ter percebido que, ultrapassados os receios de ser só uma fisga, começou-se a dizer, não, afinal isto é uma bazuca, e com grande elogio à Presidente da Comissão Europeia, a von der Leyen, hoje já se volta a falar que isto afinal é apenas uma vitamina, porque de facto com o prolongamento da crise sanitária a urgência é muita. A urgência é muita. Como é que a nossa presidência poderá aqui ter alguma intervenção? Podemos aqui ouvir os interlocutores devidos, Comissão Europeia, Parlamento Europeu, para saberem até o timing, porque aqui o timing, a urgência é fulcral para não se cavarem cada vez mais as desigualdades entre ricos e pobres, as desigualdades numa Europa entre os países do Norte e países do Sul, que poderão ter impacto significativo não só na qualidade do regime democrático, como na própria existência do projeto da União Europeia. Obviamente, estando aqui a doutora Maria Manuela, eu julgo que é incontornável percebermos para superar destas desigualdades, o digital ajuda muito, ou o digital hoje em dia acaba por ser mais um fator de contributo para o acentuar dessas desigualdades e, nesse sentido, também um perigo para o regime democrático. Eu teria, neste momento, de já estar calado há alguns minutos atrás, peço desculpa pelo que me estendi, mas passo de imediato a palavra ao senhor moderador com o meu sentido agradecimento pela sua presença uma vez mais. Dr. Nicolau Santos, a palavra é sua. Tem de tirar o microfone. Sim, ok. Tinha-me cortado o pio. Bom, muito obrigado, professor Calvão da Silva, acho que resolveu grande parte e me aliviou do trabalho que eu teria para enunciar a primeira questão a lançar à doutora Elisa Ferreira. Eu suponho que quem nos está a seguir sabe, e já foi dito aliás, que o que haverá é inicialmente intervenções de cerca de 15 minutos, quer da doutora Elisa Ferreira, quer da doutora Maria Manuela Leitão Marques, sobre temas específicos. Enfim, no essencial penso que o professor Calvão da Silva já disse o que seria interessante, do meu ponto de vista, também ouvir da parte da doutora Elisa Ferreira. Em primeiro lugar, é o combate em termos de saúde que tem vindo a ser feito pela União Europeia e, de algum modo, uma meia-culpa que a Presidente da Comissão Europeia assumiu relativamente à entrega de vacinas, em que terá sido demasiado otimista, mas apesar de tudo as coisas estão a correr de algum modo, enfim, com algum atraso, mas estão a correr razoavelmente bem, e tem havido ajuda de vários países, agora em relação a Portugal é de assinalar isto. E em segundo lugar, suponho que é a questão, sobretudo, do grande programa de ajuda às economias atingidas, que se pensava que chegava mais cedo e neste momento parece perspectivar que só no final deste ano é que provavelmente isso chegará, e até lá terão de ser os Estados nacionais a continuar a suportar as economias, as empresas e as famílias, e portanto isso parece-me obviamente importante. Eu gostava só, para a doutora Elisa Ferreira,
perguntar-lhe também, e relativamente à última crise, deixar algo que, enfim, como está na Comissão, pode de algum modo dar-nos essa indicação. A forma como a União Europeia reagiu a esta crise, e que foi diferente claramente do que aconteceu na crise anterior, tem de algum modo a ver com o facto de, à frente da Comissão Europeia, à frente do Banco Central Europeu e no maior país da União Europeia, a Alemanha, estarem 3 mulheres. Terá sido uma sensibilidade diferente para encarar os problemas sociais também, obviamente a par dos económicos e de saúde. Doutora Elisa Ferreira, a palavra é toda sua. Muito obrigada, Nicolau. Eu, de facto, começaria por saudar esta iniciativa, cumprimentando o Sr. Reitor, o professor Dr. Amílcar Celta Falcão, o Sr. Vice-Reitor, o professor João Nuno Calvão da Silva, a Maria Manuel, que eu dispenso, enfim, depois a proximidade permite-me que não cite com todos os títulos que ela muito justamente tem, e cara Beatriz Gonçalves, Raquel Sampaio, Liliana Moreira, enfim, todos aqueles que estão neste momento a assistir a esta conversa. Eu queria começar, de facto, por vos agradecer este convite. É com imenso prazer que eu estou aqui hoje, a partilhar convosco algumas ideias. E antes eu ainda ouvi um bocadinho dos contactos sobre Coimbra e sobre a universidade, e eu aproveitava aqui também para saudar alguém que o Sr. Vice-Reitor referiu, o professor Manuel Porto, de facto, pela mão de quem eu cheguei a dar aulas na Universidade de Coimbra, também no curso de pós-graduação sobre estudos europeus, e que foi de facto com prazer que participei nessas iniciativas. E de facto há uma dinâmica e uma abertura e uma rede de pessoas que ativam estes temas, e ainda bem que o fazem. Eu, de facto, preparei umas notas introdutórias na base daquilo que tinha sido solicitado e que o Nicolau ainda agora referiu, mas também não queria passar a essa substância sem lhe dizer, caro professor, caro senhor vice-reitor, de facto, muito obrigada enfim, pelos comentários positivos que fez sobre a minha vida, sendo que eu, efetivamente, aquilo que era e que sou, era professora universitária de Economia na Universidade do Porto, e foi, de facto, por aí que eu entrei a fazer alguma participação cívica, enfim, nas várias áreas que teve a amabilidade de me referir. De facto, eu acho que é um momento em que interessa refletir, interessa partilhar ideias, porque os desafios com que nós estamos neste momento confrontados a nível europeu, e sobretudo no decurso da própria presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, são muitos, são múltiplos, são vastos, e de facto, enfim, também são uma oportunidade, a meu ver, de Portugal poder ter uma palavra muito determinante na saída de uma crise que é uma crise histórica, como de facto nós não tínhamos memória. E ultrapassá-la nas suas dimensões sanitária, humanitária, económica, social, é o nosso maior desafio. É de facto a maior crise da União Europeia enquanto tal, em toda a sua história, penso eu, quer pela gravidade, como pela extensão geográfica dos impactos em todo o continente, e nenhum país escapou a esta pandemia brutal. Espero que ela também seja uma oportunidade, e lembro muitas vezes daquela frase, positiva de Jean Monnet, quando ele dizia que a Constituição Europeia tende a avançar em tempos de crise. Houve alturas em que eu duvidei muito de que esta previsão se cumprisse, mas acho que desta vez, não sei se de facto ter muitas mulheres à frente, enfim, ter mulheres nos vários lugares, se há uma relação causal, porque a coincidência não significa causalidade, provavelmente sim,
mas precisamos e também ter uma maioria, pelo menos um equilíbrio dentro do próprio colégio, pela primeira vez dentro do próprio colégio da Comissão Europeia, de mulheres e homens, é qualquer coisa que também nunca tinha acontecido. E pelo lado português é a primeira vez também que está aqui uma mulher na posição da Comissão. Portanto, não sei se as mulheres respondem melhor às crises ou se os lugares se abrem mais para as mulheres quando há uma crise. É um assunto que há para discutir. Mas, de facto, depois de uma fase inicial, e eu gostava aqui de sublinhar um aspecto que já foi colocado agora mesmo pelo Nicolau, de facto, a Comissão Europeia não tem competências específicas. Eu estou a sublinhar uma coisa que todos os presentes provavelmente sabem, mas uma vez que estamos a falar para muita gente, não há competências específicas da União Europeia em matéria de saúde. Portanto, a Comissão Europeia quase que invadiu um território que não lhe estava atribuído. E numa fase inicial, perante a pandemia, a reação foi muito individual, mas rapidamente a União Europeia começou a avançar em duas dimensões. Uma foi a resposta de emergência e outra foi uma certa preocupação em reconstruir e modernizar as nossas economias num relançamento que já inclui vertentes de médio e longo prazo. E, de facto, eu acho que estas duas reações, que foram reações fortes, reações com dimensão, são aquilo que neste momento me faz sentir, enfim, que de facto a Comissão desta vez, se tudo correr bem, mas pelo menos até agora, reagiu como devia ter reagido. E portanto, eu talvez me concentrasse nesta conversa preliminar em tentar dar um bocadinho mais de conteúdo a estas duas partes. A primeira, portanto, sobre as reações de emergência. E em particular, o Nicolau tocou num ponto que eu acho que é muito importante. É que parece que estamos todos à espera da bazuca. Mas, primeiro, não há atraso na bazuca, e depois tentarei explicar porquê. E o que há é, de facto, neste momento, pacotes de ações que já estão em curso, que já estão a funcionar. E a primeira, talvez, que eu gostaria de evocar, é que desde abril, que os envelopes de fundos estruturais, que ainda não estavam totalmente esgotados por parte dos Estados-membros, foram reprogramados, isto é, alterou-se a legislação, com uma colaboração espantosa do Parlamento Europeu, e a Maria Manuel, eu agradeço na pessoa dela o esforço enorme que foi feito pelo Parlamento e também pelo Conselho, mas o Parlamento votou pela primeira vez completamente digital para precisamente permitir esta alteração dos regulamentos. E os regulamentos do FEDER, do Fundo Social Europeu, do Fundo de Coesão e, no fundo, através de uma alteração das Common Provision Regulation, portanto, do regulamento quadro, permitiu que que se fizesse essa reprogramação. Isto significa que dos envelopes destes fundos que ainda estavam por executar no quadro plurianual, portanto, relativos e que ainda estavam no ano 2020 ainda disponíveis, e chama a atenção para o facto de daqui até, portanto, a execução, os pagamentos se poderem fazer até 2023, portanto, a taxa de execução média da Europa anda à volta, neste momento, dos 40 e muitos, 50 e poucos %, conforme os países, mas, portanto, ainda havia margem, e os países puderam reorientar essas verbas para tratarem os problemas de emergência que tinham. E isto permitiu, portanto, esta reprogramação foi feita num quadro de uma simplificação histórica de todos os mecanismos e procedimentos. Os Estados-membros podem financiar a 100% as despesas que selecionarem e puderam ser financiados apoios a pequenas e médias empresas. Estão a ser compradas máscaras, a ser comprados ventiladores, reforçado pessoal médico nos serviços de saúde, comprar computadores e estender redes digitais para as escolas. Enfim, cada país utilizou onde achou que precisava, apoio a trabalhadores, apoio aos mais desprovidos da sociedade e, portanto, a multiplicidade, desde que fosse uma resposta de emergência à crise, na dimensão sanitária, na dimensão económica e na dimensão social,
as reprogramações foram autorizadas e neste momento na Europa, portanto nós não estamos parados à espera de nada, estamos a gastar até agora, e a reprogramação é feita cotidianamente, 22 mil milhões de euros já foram neste momento reprogramados em todos os Estados-membros, isto inclui também Portugal, e portanto cada país teve uma margem enorme. Foram máscaras, foram ventiladores, vacinas, computadores, apoios a PMEs, apoios aos restaurantes, apoios, enfim, quase tudo, manutenção de postos de trabalho. Uma segunda dimensão também no quadro da emergência foi um primeiro balão de ensaio de uma ida ao mercado, não através dos Estados-membros, mas através do orçamento da União Europeia. Esta iniciativa chamou-se SURE, portanto, a primeira iniciativa que eu referi ficou com o acrónimo de CRI, porque era Coronavirus Response Investment Initiative, e portanto ficou CRI, e é conhecida assim. Esta segunda iniciativa foi o SURE, e então, de facto, estes programas que em Portugal se chamam de layoff e na Alemanha se chamam de Kurzarbeit, que são, no fundo, pagar os salários pela totalidade ou quase totalidade, mesmo que, por causa da crise, as empresas só possam utilizar trabalho a tempo parcial por parte dos seus funcionários, mas evitar que haja uma ruptura do vínculo e que seja mantido o vínculo laboral. A Comissão Europeia pediu autorização aos Estados, foi uma autorização concedida e fomos ao mercado, estamos a ir ao mercado, emitir dívida de cerca de 100 mil milhões de euros e distribuí-la pelos Estados-membros, portanto, com juros muito baixos e condições muito favoráveis. E Portugal, na sua cota, recebe créditos até 5,9 mil milhões de euros, precisamente para se refinanciar, para poder pagar o layoff. E depois houve uma flexibilização, e esta é uma terceira medida de emergência, sem precedentes dos regimes das ajudas de Estado. Precisamente, alguns países, isto não é uma questão neutra, é preferível que, de facto, as empresas europeias, sobretudo as grandes empresas, estejam vivas e consigam fazer subcontratações, contratos, etc. Isso é importante. Mas é evidente que alguns países têm bolsos mais fundos para financiar as empresas do que outros, portanto não se pode pura e simplesmente, enfim, desvalorizar esse aspecto, mas tem sido de facto um balão de oxigênio, sobretudo para os países mais fortes, como é o caso das empresas alemãs, etc. Algumas, portanto, em primeiro lugar a Alemanha utilizou muito isto, mas também a Dinamarca, a França, etc. E depois derrogou-se a cláusula, como disse o Sr. Vice-Reitor, temporariamente do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Isto, de facto, é um pacote de medidas de emergência, sendo que ainda estão em vigor, como referi há pouco, os apoios do período 2014-2020, e ainda há muita coisa para executar. E, portanto, os Estados são chamados a decidir se têm condições para executar. É bom que acelerem a execução, porque são investimentos e apoios que geram emprego natural, etc. Mas se veem que não conseguem executar ou que é preferível interromper alguns projetos e transitá-los para a fase seguinte e reprogramar para as ajudas de emergência, têm a liberdade de o fazer. E, portanto, é isto que neste momento está em curso. A segunda dimensão diz respeito, de facto, a uma perspectiva mais de médio e longo prazo. E daí nasceu a tal ideia, enfim, o termo bazuca aplica-se acaba por se aplicar indiferenciadamente quase digamos, à emissão de dívida ou a algumas das suas aplicações. Eu prefiro concentrar neste momento em sublinhar esta iniciativa, que de facto veio ultrapassar uma série de tabus e de discussões sobre eurobonds e sobre, enfim, uma quantidade de outras hipóteses que tinham sido ventiladas na crise de 2008-2009 sem resultado, mas que de facto, ou pelo menos não com o resultado que estava subjacente a essas discussões, mas aquele balão de ensaio que se fez com o SURE de 100 mil milhões de euros, agora vai ser alargado a 750 mil milhões de euros de dívida que vai ser apresentada nos mercados financeiros logo que, e sublinho aqui,
os Estados-membros deem autorização à Comissão Europeia para proceder a esse endividamento. E, portanto, não há aqui, de facto, nada de alteração em termos do ritmo esperado dessas idas ao mercado, porque se sabe que os Estados-membros precisam de obter, e muitos deles têm de ter, autorização dos seus próprios parlamentos, para, por sua vez, terem legitimidade para autorizarem a Comissão Europeia a fazer essa emissão de dívida, uma vez que essa emissão de dívida é garantida pelo próprio orçamento europeu. E se, de facto, não houver essa confirmação de que, se a iniciativa que também estamos a lançar de aumentar os recursos próprios da Comissão Europeia, se ela não vingar, então será através dos recursos atuais, e esses recursos atuais implicam transferências dos orçamentos dos Estados-membros para o orçamento da União Europeia, que se fará o pagamento dessa dívida, e essa dívida será paga entre 2027 e 2057. Portanto, é dívida de muito longo prazo e para a qual, digamos, os 100 mil milhões de euros que foram já lançados já são, digamos, um balão de ensaio, como eu dizia. Doutora Elisa Ferreira, posso lhe perguntar só, relativamente a esta emissão de dívida, é necessário que todos os parlamentos nacionais aprovem isto? Não tem de ser por unanimidade? Não, é necessário que todos os Estados-membros aprovem isto. Okay. Alguns Estados-membros poderão, teoricamente, pelo menos, ter a possibilidade de confirmar esta autorização sem irem aos seus parlamentos. Okay. Mas, portanto, cada Estado tem o seu mecanismo interno. Mas é preciso uma unanimidade dos Estados a confirmarem esta ida ao mercado. Isto é conhecido desde o início. E, portanto, neste momento, cabe à presidência portuguesa também estimular essas ratificações, porque quanto mais cedo houver esta ratificação, mais cedo a Comissão pode ir ao mercado fazer as emissões de dívida. E, entretanto, não estamos só à espera disto, estamos à espera que os Estados-membros façam eles próprios as suas propostas relativamente a uma peça importantíssima da utilização destes 750 mil milhões, que é, como se sabe, o Plano de Recuperação e Resiliência. Portanto, voltando um bocadinho mas eu acho importante que nós façamos um diálogo, porque para irmos preenchendo alguns vazios, porque isto acaba por ser bastante complicado para transmitir, mas de facto os Estados-membros irão começar a reembolsar essa dívida, portanto os Estados-membros, desculpem, o importante disto é que não são os Estados-membros que reembolsam diretamente a dívida, nem são eles que vão aos mercados sujeitando-se às interpretações que frequentemente, enfim, que aconteceram no passado sobre a credibilidade de cada um dos emitentes e o jogo dos mercados financeiros sobre as suas respectivas taxas de empréstimo, para ser a própria Comissão Europeia, com todo o seu peso, a ir ao mercado. E de facto, o reembolso será feito a partir do fim de 2027, portanto, na prática, a partir de 2028 e o ano de 2057, isto é, 30 anos. Depois, isto também significa que é a primeira vez na história da União Europeia que a Comissão Europeia conseguirá autorização para fazer uma emissão em conjunto. E, de facto, isto não se faz endividando a Comissão, faz-se garantindo que aquela margem de manobra que permite que a Comissão vá pedir aos Estados-membros até 2% do PIB para financiar o orçamento, e que não é do rendimento nacional bruto, não é do PIB, é do rendimento nacional bruto, para financiar o seu orçamento, e que está a ser utilizada apenas na dimensão de 1,4 ou 1,6, que possa ir até 2%, se de facto a necessidade se vier a materializar. Sendo que a expectativa da Comissão é que isso não aconteça assim e que os novos recursos próprios venham permitir, por essa via, pagar esta dívida. Doutora Elisa Ferreira, só para te chamar a atenção que vai nos 20 minutos, portanto... Posso terminar já aqui, se quiser. E depois reagir, enfim, é porque, de facto, peço desculpa, mas termino aqui ou faço muito rapidamente alguma... É como quiserem. Não, faça, conclua.
Pronto, onde é que vai ser investido este montante? Vai ser investido num prolongamento daquele CRI, com aquelas flexibilidades, 47,5 mil milhões de euros para o REACT, chama-se REACT, e que se pretendia que já fosse já uma transição para a nova fase. Vai ser gasto em reforços de algumas dimensões do pacote plurianual de apoio aos países, portanto, do período plurianual, e, portanto, aquilo que é o período, o Fundo de Coesão, o Fundo Regional, etc., o Fundo de Coesão, o Fundo Regional, etc., vão coincidir também com este período, mas não são financiados por aqui, são à parte, e haverá um programa especial, que é o tal Programa de Recuperação e Resiliência, que é o IRR na sigla portuguesa, e esse, de facto, aí dos 750 mil milhões, 672,5 vão ser, de facto, investidos nesta peça fundamental. O que é que se pretende com isto? Pretende-se que o relançamento seja feito em condições diferentes do passado, isto é, que seja mais verde, que seja mais digital, no sentido de ser mais virado para o futuro, utilizando todas as tecnologias disponíveis, mais solidário regionalmente, espacialmente, e mais solidário socialmente. E, portanto, esses planos são planos que agora os países têm de fazer, têm de dizer como é que querem utilizar o REACT, têm de dizer como é que querem utilizar este programa especial, e têm de, ao mesmo tempo, pré-preparar aquilo que é os seus planos normais, plurianuais, de coesão. E, portanto, há aqui uma quantidade de instrumentos que requerem que os países tenham uma visão de médio ou longo prazo sobre onde é que querem estar daqui a 10 anos e, no fundo, articularem estas várias fontes de financiamento da maneira mais lógica possível e da maneira mais útil possível. O que é que este plano de recuperação e resiliência traz de novo? Traz a possibilidade de se financiarem reformas que são financiadas não através de segmentação das suas várias componentes, mas, por exemplo, é possível, e a própria Comissão já fez propostas nesse sentido, fazer uma proposta de reforma, por exemplo, para a administração pública, para a reforma da administração pública, ou reforma do parque escolar, ou reforma imagino, do sistema dos centros de saúde e do sistema da gestão dos centros de saúde. E, portanto, há de facto aqui uma quantidade, um potencial enorme que eu acho que interessa aproveitar. Posso falar a seguir sobre vacinas, só tentando responder à pergunta que foi colocada inicialmente. De facto, a Comissão Europeia fez encomendas muito cedo, em junho, e a capacidade de resposta das empresas que forneceram essas vacinas sofreu dificuldades de arranque. E, portanto, sofreu dificuldades de arranque. O pedido de desculpas é um pedido de desculpas por não se ter antecipado, de facto, esse atraso no arranque da produção, mas as empresas não pertencem à Comissão, são contratos com privados. E, portanto, é isso que é importante. Eu também gostava de sublinhar que, em termos efetivamente, do papel também da Europa no mundo, a Europa foi uma grande mobilizadora de um apelo a fundos que está a permitir que também os países que não têm recursos para comprar vacinas, e estamos a falar de alguns dos países onde se fala português, venham a beneficiar de uma distribuição global de vacinas que é feita através da COVAX, mas com uma grande participação da União Europeia que, mobilizou 850 mil milhões de euros para incorporar aí exatamente nessa iniciativa conjunta, e eu disse 850 milhões de euros para uma iniciativa conjunta global,
e que vai permitir que, de facto, aqueles países que podem pagar as vacinas, portanto, a distribuição de vacinas é feita como na Europa, enfim, em função da população, de modo a que rapidamente 3% pelo menos da população mais crítica, fique vacinada, sendo que aqueles países, e há 92 países que não têm condições para pagar essas vacinas, eles terão acesso na mesma à sua cota, e será este fundo que foi criado, com uma grande participação, quer da Comissão Europeia, quer dos países membros da União Europeia, digamos, esse fundo paga as vacinas de maneira que eles tenham acesso a essas mesmas vacinas, independentemente das condições para as reembolsarem quando se faz essa compra global. E, portanto, eu penso que, de facto, a Comissão neste momento esteve bem. Eu fico-me por aqui porque já tive o meu alerta, mas acho que, enfim, estou perfeitamente disponível se me permitirem ou se quiserem, noutra ocasião, porque eu acho que é importante partilhar uma informação e se acelerarmos muito ou formos muito esquemáticos, cumprimos o horário, mas não transmitimos aquilo que é importante, que todos os cidadãos, sobretudo cidadãos que são ativos e que são também líderes de opinião, convém que saibam, independentemente das opiniões que depois formulem sobre uma realidade que objetivamente tem de ser conhecida por todos. Obrigada. Obrigado, doutora Elisa Ferreira. Eu também limito-me aqui a cumprir ordens, doutor Calvão da Silva, disse-me que era 1 hora e era 15 minutos, porque adoro... Muito bem. Enfim, eu vou dar a palavra à doutora Maria Manuel Leitão Marques. Aliás, a doutora Elisa Ferreira já deixou, já passou as deixas, digamos assim, para a doutora Maria Manuel, nomeadamente no que tem a ver com a questão das reformas ligadas à administração pública. Criou-se uma situação que é extraordinária, ou seja, há, sei lá, 50% da administração pública e há muitas empresas que passaram ao teletrabalho, portanto, é uma realidade completamente diferente e, portanto, é preciso saber se por aqui vamos. E, por outro lado, a transição para o digital, que a doutora Maria Manuel Leitão Marques é seguramente a pessoa mais responsável em Portugal nos últimos anos por essa mudança e essa aproximação aos cidadãos da administração pública através do digital, se temos ainda e se precisamos de continuar a apostar nessa área e o que é que podemos fazer a partir de agora. Muito obrigada. Eu começo vou ser breve nos 5 momentos. Se omitir alguém, peço desculpa para o debate. Creio que me estão a ouvir, não tenho a certeza, vejo o Nicolau. Tá, muito bem. Sim, senhora, então agradeço ao senhor reitor, que cumprimento, sempre o meu reitor, não é? Sempre sou professora desta casa, mesmo que neste momento temporariamente ausente. Muito obrigada ao Sr. Vice-Reitor João Nuno Calvão por este convite e esta organização. Naturalmente cumprimento a Beatriz Gonçalves, que está connosco, representando os estudantes Erasmus, todos aqueles que se juntaram para assistir, e em muito especial a nossa querida comissária, que além da sua competência, também é conhecida em Bruxelas pela sua simpatia, e a simpatia não é apenas o sorriso, é esta enorme disponibilidade de aceitar convites de várias partes, com certeza de Portugal, mas também de outros 27 Estados-membros, para explicar e trazer de forma simples para a proximidade a mensagem europeia, e isso é cada vez mais importante, não apenas por causa desta crise, antes da crise e depois dela. Posto isto, queria também sublinhar a importância do tema que escolhemos hoje para a universidade e para a lusofonia. Para a universidade, tudo que a Elisa disse há bocadinho toca em muitos pontos a estratégia desta universidade e de outras também, porque o que ela disse tem a ver também com o investimento em ciência e, sobretudo, tem muito a ver com o investimento da qualificação das portuguesas e dos portugueses, que isso é que vai permitir não apenas a recuperação, mas muito especial a nossa resiliência a esta e às outras crises que com certeza poderemos ter que enfrentar de vária natureza. Quanto mais qualificados estivermos e com qualificações do futuro, já lá vou,
mais preparados estaremos para ela. A outra relevância deste ponto para a nossa universidade é aquilo a que ela aspira, a ter uma posição global, e o trabalho que tem sido feito não só em termos de lusofonia, mas também com a China, com a Índia, com outros continentes e espero ainda com mais países, é fundamental para a relevância da universidade, não apenas para, enfim, trocarmos estudantes com o resto do mundo, porque isso também faz uma universidade de ponta, mas também para trocarmos professores e para investigarmos em conjunto com muitos outros países de diferentes continentes. E essa também é um investimento importante. E relaciono estes dois aspectos da sua importância para a Universidade de Coimbra, estamos em Coimbra, com certeza para outras, mas para a nossa é fundamental e foi assim que ela criou, ela nasceu global e espero que assim continue. Tendo em conta estas duas referências, na verdade elas casam bem, esta ideia de global casam bem com duas das transições que temos na União Europeia e mais com esta questão agora. As duas transições que tínhamos há um ano a esta parte, porque há um ano a esta parte ninguém pensava nesta crise na União Europeia. Era quem nos contasse o que íamos passar, pensaríamos que era uma ficção. Estamos no dia 15 de fevereiro de 2020. E há um ano a esta parte nós lidávamos com duas transições principais, a transição climática, e depois veio a lei do clima, e a transição digital. No dia 14 de fevereiro entrou no Parlamento a Estratégia Europeia de Dados, a comunicação para a inteligência artificial e para o digital, exatamente no dia 14 de fevereiro, fez ontem um ano. Quanto à saúde, como a Elisa disse há bocado, não é uma política europeia, embora seja verdade, e eu lembro-me de ter escrito esse artigo em janeiro, é verdade que havia vários sinais de que era importante europeizar um pouco mais a política de saúde, no limite do que os tratados o permitiam, e esses sinais estavam na ciência, primeiro com o grupo de investigação para as doenças raras, depois com o cancro, foi um tema até da campanha para o Parlamento Europeu, o investimento que se ia fazer na investigação do cancro, na questão das vacinas, não estas, das vacinas em geral, portanto, progressivamente havia um sentimento de que era preciso tratar ao nível europeu, que não era possível tratar ao nível nacional alguns temas estruturantes da política da saúde. Mas esta crise mostrou que não eram só alguns temas, são muito mais temas do que aqueles que pensávamos, e essa é uma questão em aberto que algum dia vai ser discutida, embora conste em Bruxelas que os Estados-membros não querem abrir mão da sua política de saúde. Mas abriram, porque de um dia para o outro precisaram de compras de máscaras, de compras de ventiladores e precisaram de compras de vacinas. Eu pergunto o que seria dos Estados, talvez não da Alemanha, talvez não da França, mas de muitos dos outros 27 Estados-membros, se esta compra, mesmo com os problemas todos que possa ter acontecido e alguns que venham a acontecer, se fizesse por negociações diretas de cada Estado-membro. Nós todos não somos o Reino Unido, não temos empresas a investigar dentro do seu próprio território, enfim, não vou dizer mais aquilo que todos sabemos. Portanto, por alguns problemas e acidentes de percurso que haja neste processo, para nós portugueses foi muito melhor esta opção, para a Europa em geral, e acho que foi até um bom momento europeu isto ter sido feito, estas aquisições e esta gestão terem sido feito em conjunto, de modo a que todos os Estados-membros começaram a vacinar no mesmo dia. Todos os Estados-membros começaram a vacinar no mesmo dia. Acho que esta crise, pelas todas as razões que a Elisa referiu, os vários programas que ela aqui detalhou, e também, tirando a primeira semana, e também pela gestão que houve em matéria de saúde, foi uma boa afirmação da União Europeia, e acho que hoje, um ano depois, todas e todos os cidadãos percebem melhor a importância da União do que percebiam antes. Também na área digital foi um demonstrador, e em várias perspectivas, eu vou ser muito sintética. Em primeiro lugar, as infraestruturas.
toda a gente sabe, vem nos jornais, ainda hoje no público, que precisamos de conectividade, de melhor conectividade. Melhor conectividade pode ser levar internet segura às casas de todas as crianças que estão na escola, residam em Germil, Penalva do Castelo ou em Lisboa, porque Lisboa também não é só o centro de Lisboa, também há zonas, por exemplo, em Sintra, onde essa conectividade não é perfeita, residam onde residirem, residam em áreas muito rentáveis para as operadoras ou em áreas pouco rentáveis para as operadoras. Eu não estou a dizer que isto seja preciso levar o 5G a todo lado, mas vai ser preciso levar conectividade em boas condições a quase todo o território. E provavelmente vai ser preciso levar 5G para que a nossa indústria seja competitiva. E naquela ideia que se fala aqui da autonomia estratégica da Europa se reindustrializar em algumas áreas, convém que isso não seja feito à custa de campeões europeus centralizados no meio da Europa, mas seja feito de forma descentralizada, usando uma boa conectividade. Então, o primeiro ponto são as infraestruturas. E as infraestruturas têm aqui, vou agora dar uma dimensão lusófona, também uma dimensão global, porque não é só a conectividade europeia, é a ligação da Europa ao resto do mundo. Portanto, o investimento da conectividade global para a Europa é muito importante e Portugal vai abrir o Ela Link no próximo mês de maio, que vai ligar Sines à cidade de Fortaleza, no Brasil, começando a triangular com o Sul, depois há de haver outro cabo que liga, cabo submarino que liga a África, a triangular com o Sul a conectividade europeia, tanto com a América como com o continente africano, e há projetos também para o outro lado. E há o projeto da Cloud, que é mais técnico, que não vou passar aqui à frente, mas tudo isto para quê? Tudo isto também para termos mais dados, mais informação, dados protegidos, mas dados que são hoje fundamentais numa economia de futuro. Uma economia de futuro é cada vez mais baseada em dados. Se tivéssemos dados de saúde, por exemplo, se tivéssemos dados de saúde há um ano a esta parte, se tivéssemos um espaço europeu de dados de saúde, é um dos projetos que entrou no dia 14 de fevereiro de 2020, se tivéssemos um espaço europeu de dados de saúde, teríamos gerido esta crise de uma maneira muito mais fina, no sentido de gerir os contágios, de gerir as diferentes genotipagens, agora as vacinas, com certeza com muito mais segurança e menos erros. Mas não é apenas na saúde que precisamos de mais dados. E depois precisamos de competências. E agora vou outra vez cair aqui na universidade. E quando eu falo em competências, não é apenas que todas as cidadãs e cidadãos tenham acesso à internet e saibam usá-la para, por exemplo, como disse muito bem o Nicolau, possam usar serviços públicos digitais, sem terem que ir aos serviços, ficar à espera, fazer a qualquer hora, como fazemos com os impostos há tanto tempo, fazermos com todos os outros serviços públicos, ou com quase todos, diremos assim. Não é apenas preparar para uma economia digital que está aí. E se não dermos competências aos nossos trabalhadores e trabalhadoras, não vamos ficar de fora dela como país. E quando digo competências, com certeza não é apenas aquelas que nós todos aqui temos, são muito mais que nós todos aqui, com certeza, vamos ter que adquirir, não sei, o Sr. Reitor talvez não, que é da área, mas que nós todos, porque hoje precisamos todos saber, quando falamos de inteligência artificial ou de algoritmos, é bom que a gente saiba como é que é construído um algoritmo. Aquele que nos seleciona determinada publicidade que recebemos através do Facebook, aquele que coloca as nossas notícias mais à frente ou mais atrás, aquele que nos dá as nossas pesquisas do Google e por aí adiante muitos outros que entrarão na nossa vida e que nós temos que perceber, não necessariamente saber construí-los, mas perceber como eles são construídos para podermos perguntar, eu não fui selecionada para esse emprego, porquê? Porque sou mulher? Porque sou negra? Porque não sou portuguesa de nascença? Porque moro num bairro periférico de Lisboa? E tudo isto pode acontecer se o algoritmo foi construído com dados enviesados, dados que não representam toda a população
para dar apenas um exemplo. Portanto, são estas competências do mundo digital que têm que estar no conhecimento de cada um e de cada uma de nós, como outrora esteve a literacia em geral, saber ler, escrever e conhecer e ter cultura, que sempre foi um fator diferenciador. E a universidade é com certeza o melhor sítio para ter as competências, não apenas para as transmitir, mas para as adquirir. Porque se nós ficarmos só com as competências básicas, ficaremos as costureiras do código a fazer as tarefas menores. E, portanto, se nós não queremos ser as costureiras do código, temos que investigar nos domínios de ponta do digital e, com o resultado dessa investigação, ir alimentando a formação, desde a educação o chamado upskilling e o reskilling. E isto é um investimento indispensável para a universidade e é um asset, é algo que tem que ser feito, também tem que ser introduzido, como uma vez disse ao João, na sua lusofonia, na sua cooperação com os outros espaços, porque se ela se fizer com certeza na base do digital, chegará a mais e mais cidadãos, em Moçambique, em Quelimane, em Nicodala, numa pequenina povoação onde costumava ir passear ao domingo, perto de Quelimane, em Pemba, sei lá onde, Timor, poderemos criar, com uma boa conectividade, uma grande comunidade da lusofonia na investigação e no ensino. Não falei muito da administração pública, fica para depois, Nicolau. Tá. Mas eu vou dizer quais são os desafios, vou. Muito obrigado, Maria Manuel. Eu diria que o professor Calvão da Silva não pode voltar a organizar encontros destes, conferências destas, com duas oradoras tão brilhantes e tão interessantes naquilo que têm para nos dizer, porque eu deixo-as falar, porque realmente o que têm para dizer é muito importante e para nós, enfim, pelo menos para mim, aprendo muito com o que têm estado a dizer. E, portanto, embora tenhamos cumprido 1 hora, eu penso, Sr. Professor Calvão da Silva, se me está a ouvir, se me diga se nós podemos continuar mais algum tempo. Eu acho que impõe-se continuar um bocadinho mais, uma vez que o público continua agarrado à tela e de facto os temas ajudam a isso mesmo. Pedia a capacidade de síntese que os oradores revelaram nas questões que o senhor moderador ainda entenda uma ou duas colocar, está bem? Mas o professor não quer já colocar questões, se calhar é melhor assim. Não, eu por mim, neste momento, deixava-lhe a palavra assim para uma última questão, ou preferencialmente uma ou duas, para depois podermos... Muito bem. Depois eu pego na palavra, mas mais no fim para quase encerrarmos e passar a palavra ao senhor. Muito bem, então eu agora vou começar ao contrário e vou pedir à doutora Maria Manuel se nos fala um pouco da administração pública, em particular da administração pública portuguesa e da sua adaptação precisamente a este quadro em que passamos todos a trabalhar e o desafio que vai ser ter muitas pessoas ligadas à administração pública em teletrabalho, o que provavelmente leva a que a hierarquia que era antes muito rígida, digamos assim, da administração pública se torne mais informal, os contactos entre as pessoas, a criação de grupos de trabalho leve realmente a essa desacralização do poder e essa informalidade, que haja a possibilidade de cruzar, enfim, capacidades de pessoas que estão em várias áreas e que se calhar antes ou até agora também não era muito normal. Enfim, gostaria muitíssimo de ouvir falar sobre isto. Isso é um grande desafio, chamado quebrar os silos da administração pública, incentivar o trabalho em rede em vez do trabalho demasiado hierarquizado, porque a hierarquia não é necessariamente liderança, como todos sabemos, a liderança pode ser bem de proximidade e de rede, mas eu não creio que seja o teletrabalho que vai resolver esse problema. Pelo contrário, da minha experiência de gestão de projetos transversais, foi a minha experiência mais difícil, mas também a melhor de todas. Quando para o cartão de cidadão eu tinha 14 entidades públicas de diferentes ministérios sentadas à mesa e não há como tê-los por próximo, não há como eles se conhecerem, como trocarem telefones, como falarem um com os outros diretamente, sem ter que ir acima e vir abaixo, e isso gera-se nas equipas de trabalho, não necessariamente à distância, mas isso, como disse o Nicolau,
é fundamental, a par das competências, é fundamental para dar serviços, não serviços que são hoje do Ministério das Finanças e amanhã da Segurança Social, mas serviços que são do cidadão. Eu só dou um exemplo, a tarifa social de eletricidade. Quando chegámos ao governo em 2016, atingia muito poucos cidadãs e cidadãos, que eram aqueles que tinham direito a ela, mas que tinham que a pedir e fazer a prova dos seus rendimentos e etc., e que tinham direito a ela. Nós resolvemos o problema de forma automática, através de uma coisa que é um jargão técnico, mas tenho que o dizer, mas agora na Europa é dito todos os dias, foi a plataforma de interoperabilidade que permite a sistemas de informação dialogarem entre si e permite à empresa de eletricidade perguntar aos impostos, aquele senhor tem direito, aquela família tem direito à tarifa social ou não tem direito? Não vão dizer quanto é que ela ganha, vão dizer tem direito sim ou não. E automaticamente é atribuída esse benefício. Agora vem aí a tarifa social para o Wi-Fi, espero que seja feita da mesma maneira. É apenas um demonstrador, como a tecnologia não é, ao contrário do que às vezes me diziam, não é um investimento perdulário que só serve para alguns, aqueles que têm imposto em casa, é um investimento fundamental na administração pública para ela ser mais amiga e mais próxima de todas e de todos os cidadãos. E essa questão é muito importante. Mesmo aqueles que não saibam usar, nós criámos um sistema nas lojas de cidadão, que é o chamado digital assistido. Agora não dá, não é? Porque agora é mais difícil. Mas aqueles que não sabem usar devem ter um sítio para onde telefonar, alguém que os ensine, um sítio onde vão pedir ajuda e pouco a pouco talvez comecem também a ser utilizadores, não apenas porque é moderno usar o serviço digital, mas porque é mais simples e até mais barato para a administração pública e é mais próximo e é mais igual para todos os cidadãos e as cidadãs. Ainda tem outra vantagem, com esta eu vou-me calar, que muitas vezes com os sistemas digitalizados não dá para fazer isto, que é passar um processo à frente do outro, apenas porque é amigo, veio cá muitas vezes, é primo da minha cunhada. Não, porque no computador isto não é possível fazer sem ficar registado. Doutora Maria Manuel, mas uma última questão da minha parte. Vê o aparecimento de uma nova administração pública, um outro tipo de administração pública, um outro tipo de divisão? Hoje as divisões, como referi há pouco, são muito standardizadas, muito hierarquizadas. Vê o aparecimento devido a esta situação também, ou potenciada por esta situação, uma interdisciplinaridade que leva a que não haja o Ministério da Agricultura, o Ministério da Ciência, enfim, algo bastante diferente? Isso não vejo. Eu, aliás, sempre fui um bocadinho, também experimentei um bocadinho no PRAS, essa em 2005, 2006, mas eu acho que às vezes aquilo que se diz a grande reforma do Estado, que redesenha tudo, tem custos enormes e os benefícios não são por demais evidentes. E eu vejo mais a maneira de trabalhar ser diferente. Se nós trabalharmos por projetos, seja o cartão de cidadão, seja a tarifa social, seja isto ou aquilo, por projetos que são desenhados em função do cidadão, resolver o problema da criação da sua empresa, instalação, contratação de trabalhadores, internacionalização, atração de investimento, o ciclo de vida da empresa. Se trabalharmos por projetos de modo a prestar o serviço público integrado, isso tem como consequência benéfica a montante que a administração é obrigada a trabalhar entre si, faça parte do Ministério da Agricultura, da Economia, da Segurança ou do outro qualquer. Eu acho que é a prestação do serviço que vai ter esse resultado para trás e não uma grande reforma que desenhe tudo. Mas é a minha opinião. Eu agora também devo dizer, eu sou muito menos crítica do que falta cá do que quando era ministra. Quando era ministra estava sempre a dizer falta isto, falta aquilo. Mas agora como estou na Europa e vejo ao meu lado administrações verdadeiramente jurássicas comparada com a nossa, acho que isto aqui é uma maravilha. Portanto, posso às vezes ser um bocadinho mais otimista. Exatamente, exatamente. Quando vamos ao estrangeiro, às vezes nós percebemos que não estamos nada mal aqui nessa matéria e que o Estado se tornou muito mais amigo do cidadão nos últimos anos. Pode crer. Doutora Maria Elisa,
Queria tocar em dois pontos que, aliás, o professor Calvão da Silva já aflorou. O primeiro é relativamente aos critérios do Pacto de Estabilidade e Crescimento, do PEC. Como nós sabemos, na última crise foi precisamente quando esses critérios nos foram impostos, enfim, foram exigidos de maneira draconiana, que aconteceu a crise das dívidas soberanas, enfim, a falta de flexibilidade e de capacidade de resposta da União Europeia para mudar essa situação levou a que 4 países tivessem de pedir ajuda internacional. Se eu não estou enganado, aqui há alguns meses o ministro alemão da Economia já tinha falado na necessidade de, na segunda metade deste ano, serem revisitados os critérios precisamente do Pacto de Estabilidade e Crescimento e que não deviam ser esquecidos, enfim, as orientações em matéria de déficits e de dívidas em porcentagem do PIB. Esta era uma questão. Portanto, quando é que isto acontecerá? Se vai eventualmente haver alguma revisão, como dizia o professor Calvão da Silva, relativamente aos valores que sempre estiveram em cima da mesa. A outra questão tem a ver com as moratórias. Neste momento, em Portugal, enfim, nos outros países também terão acontecido algumas coisas nesta matéria, mas Portugal é dos países que utilizou mais a questão das moratórias para apoiar as famílias e as empresas. Se eu não estou enganado, em novembro, de acordo com dados do Banco de Portugal, as moratórias ascendiam no nosso país a 46 mil milhões de euros. E o risco de parte destas moratórias nunca venham a ser pagas por quem beneficiou delas parece-me evidente. E, portanto, não só o Governo está a equacionar continuar a estendê-las, mas chegará, obviamente, uma altura em que será necessário resolver isto. Isto está a levar a que o sistema financeiro esteja agora com um encargo nas mãos complicado, enfim, em princípio estas moratórias são garantidas pelo Estado, mas se o problema não ficar nos bancos, vai ficar seguramente no Estado depois, porque apesar de tudo é muito dinheiro. Portanto, não sei se a doutora Elisa Ferreira nos pode dizer alguma coisa sobre estas duas áreas. Ora bem, antes de mais nada, começando pelo último ponto, talvez, a questão das moratórias, enfim, a margem de manobra é muito nacional relativamente a isso, elas são necessárias, mas é muito importante aproveitar todos os espaços que houver para que rapidamente, através da recuperação da economia, enfim, se faça a absorção dessas dívidas. Nós temos a noção, todos nós sabemos, que a União Bancária não está completa e que, portanto, se acumula, digamos, tensão no setor financeiro, sendo que também, e eu aqui faço um parênteses só, porque tenho esta oportunidade, quando se fala e se criticou muito o que se fez em Portugal e na Europa, com o argumento de que é para salvar os bancos, convinha que se percebesse que as intervenções públicas que foram feitas não foi para salvar os acionistas dos bancos, foi para salvar os depositantes, porque a cobertura de depósitos que é feita é uma cobertura mínima, portanto não chega a 1% dos depósitos, isto é, se houver uma corrida aos depósitos, digamos, quem vai pagar é o Estado. E, portanto, toda a discussão que eu às vezes assisto sobre salvar os bancos parece-me uma deformação total, porque o objetivo é salvar, é penalizar os acionistas e intervir para salvar os depositantes, os depósitos. Se imaginarmos todos nós que utilizamos os bancos, o que é que isso significaria? Perdermos os depósitos e as PMEs, etc. Isso seria, digamos, uma hecatombe. E, portanto, eu faço aqui este pequeno detalhe também sobre a necessidade de finalizarmos a União Bancária, precisamente porque ela não está finalizada. Depois, sobre a questão do PEC, até, de facto, a Comissão tomou a decisão de até ao fim deste ano, 2021, a cláusula de salvaguarda, que faz parte dos textos legislativos, portanto não se inventou agora, utilizou-se um mecanismo que ficou na legislação de 2011 e, portanto, para que o pacto fosse suspenso, ou as consequências de penalizações associadas ao pacto fossem suspensas durante, enfim, grandes crises. E esta grande crise aconteceu. Portanto, há duas dimensões. Uma é, passado o ano de 2021, que posição é que vamos tomar? E a outra questão é fazer a revisão de fundo do pacto, que ela própria também já está revista. Portanto, esse debate, essa discussão é importante.
Sobre o primeiro ponto, em que eu levantei a mão, porque não sabia se estavam a ver o chat ou não, portanto, levantei a mão para tentar intervir no fim daquilo que a Maria Manuel disse, e de facto a Maria Manuel é uma grande obreira, digamos, de grande modernização da administração pública portuguesa. É verdade que nós, quando temos as coisas em perspectiva, elas ganham outra coloração e, de facto, nós encontramos, o termo está muito bem aplicado, jurássicas, administrações jurássicas, mas isso não quer dizer que em Portugal estejamos com os assuntos todos resolvidos, não estamos nessa matéria, nem noutra. Antes falou-se também da necessidade de estender o acesso digital às escolas, aos vários locais onde as pessoas têm de viver. Essa dimensão territorial e social é fundamental. Mas permitam-me que chame a atenção outra vez para as coisas muito práticas. Nós só vamos ter financiamentos para apoiar esse tipo de reformas se as propusermos. E eu vi, desculpem-me que diga isto desta forma, vi mais discussão em Portugal sobre o orçamento deste ano do que propriamente sobre o plano e o que é que Portugal vai querer fazer durante os próximos 10 anos com fundos estruturais que vão anualmente representar 2,5, 3 vezes aquilo que Portugal, como outros países, executava anualmente de fundos estruturais. E, portanto, soube e agrada-me muito, apraz-me muito saber que a proposta do plano de resiliência e reformas vai ser, recuperação e resiliência, vai ser posta a debate público durante 15 dias, a partir desta semana. Eu vi na imprensa, portanto, penso eu a partir desta semana, mas convinha que, de facto, e isto às vezes é algo que enfim, é quase como aquela coisa, estamos todos à espera da bazuca e ninguém nos ajuda enquanto nós estamos à espera da bazuca, que é uma coisa absurda quando há tanto dinheiro ainda para executar, para investir, e portanto eu acho que neste momento também convém cair um bocadinho no real e fazermos, digamos, Portugal, assim como os outros países, prepararem bem os planos que querem fazer. E esses planos têm de ser territoriais também, porque nada acontece na estratosfera, as coisas acontecem no território, e cada dia é mais evidente que Portugal sobressai tendo digamos, um desenvolvimento muitíssimo desequilibrado, e, portanto, os países mais desenvolvidos têm vários polos com competitividade, o que lhes dá uma resiliência muito maior. Se concentrarmos tudo num polo, enfim, são os países mais atrasados que têm, no fundo, essa característica, e, portanto, ou um ou dois polos. E, portanto, convinha, de facto, haver uma discussão informada e uma discussão muito séria, de modo a que nós pudéssemos utilizar ou ultrapassar as nossas maiores deficiências em termos da estratégia de desenvolvimento nesta fase. Portanto, Portugal continua a ter um nível de desenvolvimento muito fraco e a ter, enfim, a maior parte da sua população a viver em regiões, nomeadamente a região norte e a região centro, que são regiões atrasadas ao fim de todos estes anos de apostas em fundos estruturais. Portanto, eu peço desculpa de ter saído um bocadinho do quadro, mas às vezes discutem-se as coisas e no momento em que se está a tomar as decisões, nós não fazemos uso daquilo que são os nossos conceitos, as nossas ambições, as nossas contribuições, e estando num espaço universitário e sendo de facto a formação, a investigação, a ciência, a tecnologia tão importantes, eu permito-me fazer este pequeno insert, sendo que os programas estão a ser neste momento discutidos entre os Estados-membros e os tais programas de recuperação e resiliência, estão a ser discutidos entre a Comissão Europeia e os países, e terão, em princípio, prevê-se que sejam aprovados até abril, de modo a que, entretanto, também a autorização para os financiamentos esteja concedida por parte dos Estados-membros e, de facto, as coisas possam começar a materializar-se. Mas esta dimensão é extraordinariamente importante, a qualidade dos programas e o que é que os diferentes países pretendem fazer. Eu só posso já acrescentar dar a palavra à doutora Maria já. Manuel, só gostava de dizer que, por exemplo, dentro do dinheiro que está disponível, o Primeiro-Ministro já disse que parte dele será aplicado seguramente na melhoria dos sistemas informáticos da administração pública. Porque nós, nos últimos anos em Portugal, vimos que o sistema informático do Ministério das Finanças, por exemplo, funciona magnificamente
e é muitíssimo amigo dos cidadãos, enquanto, por exemplo, o sistema informático na Segurança Social é uma comunicação que eventualmente cai nas malhas da Segurança Social e tem problemas com a Segurança Social. E, portanto, melhorar esses temas será muito importante. Essa discussão a nível nacional parece muito importante, eu não a tenho visto. É provável que até já esteja refletido, não me cabe a mim pessoalmente ou aos meus serviços, nós contribuímos para a análise dos programas, mas é um processo global, portanto eu não estou a fazer nenhum comentário sobre o programa português, porque não está ainda finalizado, a discussão está em curso. Estou apenas a fazer um alerta no sentido de haver uma discussão desse género e de uma série de bloqueios serem ultrapassados, de modo a que, de facto, a capacidade de crescimento do país possa materializar-se. Doutora Maria Manuel. Não, essa é fundamental. Eu há bocado não quero de maneira nenhuma dizer que está tudo bem em Portugal. Eu sei bem o que não está bem, ainda sei, e acho que a crise mostrou também muitos aspectos no que diz respeito à capacidade de resposta digital da administração pública, capacidade em geral. Nós próprios não tínhamos no início da crise dados de saúde nacionais, a própria interoperabilidade entre os nossos hospitais, entre hospitais e centros de saúde, precisa de algumas obras, e para além das obras do passado, nós precisamos de nos posicionar nas obras do futuro. E as obras do futuro, que têm a ver com os espaços de dados, com a utilização dos dados para prevenir a doença, prevenir o problema, em vez de o remediar, para fiscalizar melhor, usando inteligência artificial para o efeito, para poder responder através de chatbots, enfim, e podia dar muitos outros exemplos, até de coisas que estamos a experimentar em Portugal já. Essa também é um investimento, porque quando estamos a experimentar é uma coisa, depois temos que escalar. E aqui as universidades têm um papel muito importante, porque aquilo que me preocupa de todo o dinheiro que a Elisa referiu estar disponível, e independentemente, e ela sabe, de poder ter que haver alguma modernização nos próprios fluxos que fazem que o dinheiro chegue de lá até cá é dentro das empresas, é aos cidadãos que precisam deles. Às vezes também pode haver aí alguma burocracia e muita modernização que pode beneficiar sem perda de controlo, até com melhoria do controlo, mas sem prejuízo disso. O que me preocupa mais neste momento é a nossa capacidade de usar o dinheiro bem. Eu também estou muito, muito preocupada. Claro que eu preocupo-me com Portugal, a Elisa preocupa-se com a Europa toda, que é Portugal vezes 27. É a nossa capacidade de planear e de colocar o dinheiro onde é investimento no futuro. Por exemplo, terá que o plano de recuperação e resiliência investe nas culturas criativas, que são futuro, e muitas até são de base digital. Eu sei que eu já conversei com a Elisa sobre este problema e eu acho que é uma falha, pelo menos na versão que eu vi, que pode ser corrigida. E esta é a altura. Começa hoje a consulta pública, disse o Sr. Primeiro-Ministro. É a altura das universidades, das instituições do ensino superior, ajudarem também a sociedade a discutir este plano. Nós não vamos ter outra oportunidade como esta e não vamos começar a queixar-nos daqui a 2 anos, afinal não dava para isto que devia dar, que é o nosso costume. Nessa altura não vamos desenrascar nada, porque nessa altura não haverá flexibilidade suficiente, como houve agora, para tirar dali e pôr acolá. Portanto, esta é a hora de lermos com cuidado, suscitarmos essa discussão, criticarmos com força, de modo a ser ouvidos o que não está lá e discutirmos, na verdade, o que é digital. Digital não é apenas comprar ferro, digital é comprar conhecimento, é comprar competências para dentro da administração pública, porque senão é o mais fácil, é comprar mais 3 portais ali e acolá, que é muito fácil, vão logo lá vender o portal. Eu pergunto lá, uma vez na saúde era o 3º portal, e eu perguntei, então e os outros 2 vão ser desativados? Não, ficamos com 3, mas 3 portais para o cidadão, é o do utente, é o do serviço de saúde, é uma confusão, nem sei onde é que é de ir. E eu sei porque é que compram 3 portais, porque é o que o vendedor vai lá entregar. Vai dizer, e se fizéssemos um portal tão lindo aqui, vão inaugurar, se o ministro vai chegar? Não, isto acontece na administração pública. E, portanto, se não planearmos, se não discutirmos e se não nos focarmos no essencial, vamos com aos cestinhos, aos gestões de portais, pacotes de portais. Maria Manuel, E o resto vamos gastar em ferro.
Maria Manuel, tu focaste exatamente um ponto que eu acho que convém discutir. É que quando se fala em reformas, de facto é mudar o contexto todo, isto é também dar formação aos próprios funcionários públicos, é apoiá-los para que eles sejam capazes de subcontratar, mesmo quando se subcontrata ao privado, é preciso ter capacidade de discutir com o privado, quer a encomenda, quer o retorno da encomenda. E, portanto, as administrações públicas europeias ficaram, de facto, muito empobrecidas com todos os esmagamentos que os Estados-membros, sobretudo alguns, tiveram que fazer para o ajustamento, digamos, aos requisitos de macroeconómicos, mas, de facto, com uma administração pública empobrecida, não suficientemente descentralizada, enfim, nós chegamos a uma situação em que de facto, a própria capacidade de utilizar bem os apoios estruturais que neste momento estão disponíveis, a tal oportunidade única, fica reduzida se de facto não houver um esqueleto de administração que seja suficientemente sólido e suficientemente qualificado para fazer essa mesma gestão. Mas quando estou a falar da administração, também podemos falar, por exemplo, uma proposta, a Comissão Europeia fez inclusivamente exemplos de reformas e publicou-os, e vale a pena consultar. Agora estamos a falar da parte mais da administração, mas, por exemplo, uma hipótese para uma dessas reformas é a requalificação ambiental geral dos edifícios, sejam eles edifícios públicos, sejam escolas, e permitindo a formação, através dos apoios do Fundo Social, etc., de uma mão de obra qualificada que transforma as nossas habitações em habitações vivíveis. Esse é outro dos aspectos em que, de facto, vem-se de Portugal para outro país qualquer, Maria Manuela, e tu sabes que os isolamentos que se têm relativamente à perda energética em qualquer país da Europa são muito melhores, infelizmente, do que aqueles que temos em Portugal. Portanto, por que não preparar um programa de requalificação? Imaginemos que nós requalificávamos os hospitais ou os tribunais ou as escolas, e que em vez de tirar só o ambiente se fazia uma requalificação de toda a escola. Enfim, é essa visão que eu acho que interessa discutir, e a Comissão Europeia... Visão verde. Desculpa. É a visão verde. Mas é essa visão que a Comissão Europeia também pretende que exista, quando exige que haja uma partilha do que são os planos, e estamos a falar apenas do plano de reconversão e resiliência, mas ao lado temos uma outra bazuca que já existia antes, que é para o período 2021-2027, os fundos estruturais todos, e, portanto, enfim, isto sugere uma grande consciência coletiva eu não diria só da oportunidade, mas da responsabilidade, e a bola está do lado dos Estados-membros. E, portanto, enfim, enquanto não dissermos o que é que queremos, em que é que queremos investir, também não podemos utilizar o dinheiro, não é? Muito bem, eu agora vou dar a palavra ao professor Calvão da Silva, obviamente. E agora acho que sim. Não, eu vou ser muito breve para completarmos o programa. De facto, foi excepcionalmente, superámos a hora, porque eu estava a ver aqui um grande entusiasmo. Tinha aqui, por exemplo, a diretora a Helena Mendes, a quem agradeço, que disse que excelente decisão de ter continuado, e portanto ela a quem tanto a Universidade deve da captação de financiamento dito competitivo, financiamento comunitário, eu senti-me de facto impelido. Tinha aqui múltiplas intervenções de antigos estudantes, o Helder Rodrigues, de professor da casa, o pró-reitor José Pedro Figueiredo, a coordenadora de mobilidade da medicina, Joana Barbosa de Melo, a Olinda Rio, que é perita da Comissão Europeia, a antiga bastonária dos advogados de São Tomé e Príncipe, o presidente da Câmara de Comércio de Portugal de Moçambique, já aqui referi, múltiplas intervenções. Destacaria aqui do meu colega e amigo André Pereira, do Conselho Geral também aqui da Universidade, que colocava uma questão interessante, porque na verdade estamos aqui a falar no espectro europeu, no ponto de vista da saúde pública, e ele lidera um projeto que foi financiado pela OMS, e a sua preocupação era relativamente a quando é que se prevê a vacinação para Angola, Moçambique, todos esses, e como é que se vai monitorizar. Enfim, não sei se haveria aqui espaço para respostas, ou se isto seria mais exercícios de adivinhação. O que é certo é que é de facto um problema premente, porque enquanto não se erradicar isto de todo o mundo, não conseguiríamos resolver nada. Seguramente eu aceito a crítica, porque estou bem consciente dela, da doutora Elisa Ferreira,
de facto, temos de cingir, porque senão haveria tantas e tantas questões que eu gostaria mais de falar. Centrámos muito do ponto de vista das desigualdades, que é um problema fundamental aqui para a União Europeia e da sua pasta, coesão e reformas. Em termos da coesão, muito eu gostaria de ouvi-la sobre esta ideia tão sedutora da Europa das regiões, fazendo apelo àquilo que aqui falou, da dimensão territorial, social, mas quantas vezes não parece prejudicar nações como Portugal, obedecendo a um princípio sedutor da lógica da subsidiariedade, mas que muitas vezes acaba por nos castigar. Quantas vezes quanto eu não gostaria também de estar aqui a debater um pouco mais, que também fez parte dos meus estudos, sobre a União Bancária, o porquê de não se completar esse terceiro pilar, o porquê de não se ter reforçado muito mais o poder em plena crise financeira de agências como a European Banking Authority e se continuar apenas a dar papel relevante, por exemplo, no mecanismo de supervisão apenas ao BCE, invocando-se já a jurisprudência do tempo da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, quando até, no fundo, esse papel reforçaria as instâncias nacionais que estão presentes nesses conselhos de administração de agências europeias. Quanto eu não gostaria aqui de falar com ambas e com o senhor moderador sobre o problema das migrações, que é, obviamente, sempre algo que não se pode desligar de todo este colapso económico e social e da sua recuperação, e ligar isto à capacidade de integração da União Europeia como um todo, de acolhimento. Enquanto eu não gostaria de ouvi-las também falar mais sobre a liberalização das trocas comerciais e o papel que a União Europeia deve ter aqui, se deve impor também standards ambientais, sociais, a mais e mais parceiros no contexto do OMC, ou se isto, de alguma forma, acaba por, de facto, não constituir o ideal da tolerância e do respeito pelos outros, e nisto, no contexto mais geoestratégico, como é que a União Europeia, reforçando a relação transatlântica, agora neste novo contexto, pode assim situar-se no novo mundo, ou continuará a ser um anão político e assistindo à emergência de outras potências que porventura até preferem de facto essa diminuição da centralidade política da União Europeia, porque não as beneficiaria, e falo, por exemplo, do caso óbvio da Rússia, cujo financiamento de forças anti-europeias já está mais do que provado. As minhas desculpas, de facto, mas este em geral tem sido um modelo que atenta o público heterogéneo que temos, que muitas vezes nunca ouviu falar destas questões, ou muito superficialmente o fez, mas se calhar aqui ficam com o pretexto para aprofundamentos noutros fora, aqui na Universidade de Coimbra também, nas suas várias faculdades, e também é seguramente um pretexto para a senhora professora cá poder voltar enquanto comissária, para além da sua vida de comissária, sendo que com a professora Maria Manuel nós convocamos-la sempre com muito mais regularidade e assim continua a contar a fazê-lo, bem como com o senhor moderador, que fez de facto aqui um excelente papel. Antes de passar a palavra à Beatriz Gonçalves e depois do encerramento ao meu reitor, só para dizer que a 10ª edição das Conversas da Casa da Lusofonia, já na próxima semana, dia 22 de fevereiro, com o Presidente do Tribunal Supremo Eleitoral do Brasil, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Professor Dr. Luís Roberto Barroso, com um tema também bastante importante, não apenas naquele país, mas para o mundo todo em geral: democracia sob pressão, eleições, populismos e estabilidade institucional. E todas estas questões que falámos para a Europa acabam por ser as respostas a dar a estes movimentos populistas, extremistas, de esquerda e de direita, que podem contaminar não só a existência da União Europeia, desse projeto de paz e prosperidade de há 62 anos, mas de toda a democracia em geral, com um moderador de grande categoria também, foi antecessor, digamos assim, do Nicolau Santos, o Eduardo Oliveira Silva, que também já foi diretor do I, e que de certeza promete uma excelente sessão. De imediato, Beatriz, apelo à capacidade de síntese revelada por todos os oradores, à exceção da minha pessoa, para depois o senhor reitor não ficar muito zangado comigo e me despedir em pleno direto desta Conversas da Casa da Lusofonia. Beatriz, muito obrigado. Obrigada eu. Vou tentar ser breve. Em primeiro lugar, queria agradecer, em nome da Erasmus Student Network Coimbra, ao Sr. Vice-Reitor, ao magnífico Reitor e também à Universidade de Coimbra pelo convite. E também agradecer aos intervenientes, à Sra. Comissária, a Dra. Elisa Ferreira, à Deputada ao Parlamento Europeu, Dra. Maria Manuel, e também ao Dr. Nicolau Santos, pelo profundo debate e pelos temas todos que estiveram aqui em debate. A nossa rede é uma rede com uma forte ligação ao projeto da União Europeia, e todos os aspectos da nossa ação
desde o acolhimento próximo dos estudantes internacionais e de mobilidade à promoção da mobilidade e também do diálogo intercultural, estão profundamente ligados a este projeto do nível local ao nível internacional. E como é de esperar, o contexto atual traz-nos imensos desafios, não só enquanto jovens, mas também enquanto voluntários, enquanto representantes dos estudantes de mobilidade. O primeiro, claro, o impacto da pandemia na mobilidade, com todas as restrições atuais, faz com que alguns estudantes não possam sair do seu país para concretizar o seu período de mobilidade. No entanto, também conseguimos ver uma determinação impressionante nestes mesmos estudantes, que mesmo assim, independentemente das restrições, da situação do país para onde vão, continuam a querer ter esta experiência de mobilidade, que não será tão rica, se calhar, como os dos seus colegas em anos anteriores, mas que mesmo assim é uma experiência de mobilidade. Um dos outros desafios é, claro, a incerteza do futuro, marcado pelas consequências económicas, sociais da situação que vivemos e que marcam o nosso dia a dia enquanto jovens e enquanto estudantes. E por isso, e também como foi aqui reforçado, é premente continuar a apostar na educação, na investigação, na ciência e apoiar os estudantes, as universidades e a partilha de conhecimento entre todos estes grupos. E concluo com um apelo a que continuemos a apoiar a mobilidade estudantil, pois não se cinge apenas a viajar, a estudar num país diferente. Na nossa ótica, enquanto associação, enquanto voluntários, a mobilidade estudantil acaba por ser uma forma de participação ativa e cívica, e quem chega, ou também quem vai, opta por viver uma cultura local diferente, por muitas vezes ajudar grupos mais vulneráveis através de situações pontuais de voluntariado, por exemplo, e no fundo por contribuir para uma União Europeia mais tolerante, mais diversa e mais unida, independentemente de todos os desafios atuais. E acredito que ao escolhermos apoiar a mobilidade, ao escolhermos ir em mobilidade, mesmo enfrentando todos os obstáculos e desafios do mais pequenino ao maior, estamos de facto a defender os valores da União Europeia, a dar continuidade a este projeto da União Europeia. E assim termino, também para não me alongar muito. Agradeço mais uma vez, em nome da ESN Coimbra, o convite e o privilégio por poder participar nesta edição. Obrigada. Senhor Reitor. Bom, começar por cumprimentar a senhora Comissária Europeia, a professora doutora Elisa Ferreira, a senhora deputada ao Parlamento Europeu e estimada colega da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, a professora doutora Maria Manuel Leitão Marques. Agradecer e cumprimentar e agradecer a moderação do doutor Nicolau Santos nesta sessão, que eu creio que foi extremamente rica, à semelhança, enfim, de anteriores, que têm tido temas e convidados também de excelência, como é o caso de hoje. Cumprimentar também a Presidente da Erasmus Student Network, a Beatriz Gonçalves, e dizer que eu, sabendo do que fala, fui a primeira geração de Erasmus, e portanto, da primeira vez que houve Erasmus, eu era estudante em Coimbra, estava a acabar o meu curso e portanto aproveitei, fomos 3 pessoas e que aproveitámos no primeiro ano, mas enfim, fica sempre com essa ligação e com essa marca de e sei bem o que é isso e sei bem o que estarão a passar os estudantes atuais por não poderem ter a liberdade, como tinham há poucos anos atrás, ou como sempre tiveram, de poder fazer mobilidade, que é extremamente importante para o nosso crescimento, ver coisas novas, ver coisas diferentes, não necessariamente ver coisas melhores, mas o ver diferente é sempre importante para se ter a noção da relatividade das coisas, que é bastante, enfim, enriquecedora para qualquer de nós quando olhamos para qualquer assunto. Enfim, foi com um imenso agrado que eu ouvi as intervenções, acho que foram ditas coisas absolutamente importantes e relevantes por parte de ambas as oradoras principais, que será certamente uma situação muito agradável se pudermos retomar algumas das conversas noutras sessões mais à frente. Enfim, no caso, como disse o João Nuno, o vice-reitor, enfim, a professora Maria Manuel Leitão Marques,
com mais facilidade, a professora Elisa Ferreira com menos facilidade, presumimos nós, mas sempre com, certamente, o agradecimento e sempre pudermos e que estiver disponível, será para nós um gosto tê-la também para ouvirmos, para discutirmos estes assuntos. Queria também agradecer ao vice-reitor João Nuno Calvo da Silva e toda a sua equipa, que por estas conversas da Casa da Lusofonia tenha sido um veículo muito importante nestes tempos de pandemia, para se discutirem temas importantes relacionados com a lusofonia e não só, mas fundamentalmente com a lusofonia, convidando pessoas, enfim, e moderadores distintos que nos trazem e que nos aportam conhecimento e valor bastante grande, e portanto, João Nuno, muito obrigado por mais esta sessão também. Enfim, e para terminar, eu gostaria só de fazer 2 ou 3 pequenas anotações que sejam bem entendidas por todos e por todas, mais por todas, desde logo nas senhoras que estão aqui e que hoje estiveram como nossas convidadas. Não tem nada a ver, naturalmente, com o que disseram, tem a ver apenas com a realidade. E eu ficaria mal com a minha consciência se não dissesse 2 ou 3 coisas, a primeira das quais é que o PRR está fechado, e o Nacional, e, portanto, eu devo dizer que o CRUP, portanto, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, trabalhou até a exaustão para conseguir que as universidades fossem mencionadas em algum sítio no PRR, coisa que não acontece. Que é uma lástima completa, que no momento destes, em que inclusivamente as universidades portuguesas, as universidades e os politécnicos, portanto o ensino superior, contribuíram de uma forma assinalável para o combate à pandemia, para, enfim, a todos os níveis, a vários níveis, enfim, e na medida das suas possibilidades, naturalmente, mas com um esforço, quer na proteção dos seus estudantes, quer na passagem para um sistema não presencial, quer também noutras ações, por exemplo, em Coimbra temos testagem de Covid para a região centro, para Coimbra, para a RS, para o hospital, para o IPO, etc. Enfim, mas outras em Lisboa, o IMM, a Universidade de Lisboa, a Universidade Nova, no Porto, a Universidade do Porto, no Minho, em Aveiro. Portanto, não faltou, as universidades mexeram-se, os politécnicos também, Leiria, enfim, e outros, que fizeram um trabalho que eu creio muito meritório e que não têm uma palavra no PRR. Os politécnicos têm para cursos curtos, mas as universidades não têm mesmo lá nenhuma palavra colocada, o que eu acho que é, enfim, injusto. Eu e o grupo todo, diga-se passagem, não posso falar pelo grupo, não sou o presidente, mas acho que posso transmitir este sentimento que nós temos dentro do grupo, deste sentido de injustiça relativa, tendo em consideração as circunstâncias. Depois dizer também que há aqui um aspecto que eu creio que é muito importante. Eu sou farmacêutico de formação, portanto dá-me aqui alguma vantagem na forma como olho para a pandemia, e sou de farmacologia, portanto eu conheço o suficiente das vacinas e dessas coisas, da produção, etc. E devo dizer que, enfim, quando isto se iniciou, eu ouvia pessoas responsáveis a falar em 10 anos para se fazer uma vacina. Enfim, é mais ou menos verdade, a parte do mais ou menos, é que hoje foi possível fazer-se uma vacina. Eu quase sempre acertei nos tempos do que ia ocorrer, espero errar no que penso que vem a seguir, mas eu quase sempre acertei nos tempos, porque conhecendo aquilo que estava feito, eu sabia que uma parte importante desses 10 anos já estava feito, porque a investigação, ao longo dos largos anos, foi fazendo o seu caminho, e portanto nós tínhamos a base, a matriz daquilo que seriam potenciais vacinas para este ou para qualquer outro vírus. É só uma questão, depois de utilizar, digamos, material genético diferente para se poder estimular o sistema imunitário de cada indivíduo. E, portanto, enfim, admiram, porque foi um trabalho absolutamente excepcional da ciência, em tão pouco tempo conseguir estas vacinas, mas digamos que mentiria se dissesse, e o João não está aqui que não me deixa mentir, quando perguntavam se eu achava, quando é que eu achava que haveria uma vacina, eu sempre disse, um ano e meio no máximo, e portanto até foi um bocadinho mais cedo, ligeiramente mais cedo, do que aquilo que eu tinha como expectativa. Mas é preciso dizer, e é isto que eu gostava aqui de deixar também nesta conversa, que para termos uma noção, o dinheiro que a União Europeia, só a União Europeia, mas também estamos a falar da União Europeia, porque se lá nos Estados Unidos então é uma loucura, mas só a União Europeia, o dinheiro que a União Europeia colocou no acelerar do processo de pesquisa, de investigação para conseguirmos uma vacina, este dinheiro, nestes 8 ou 9 meses, corresponde a muito mais dinheiro do que o Horizonte 2020 e o Horizonte Europa juntos, o que significa 14 anos de investigação para a Europa. E, portanto, nós estamos a falar de uma barbaridade de dinheiro, que se justifica perante uma pandemia, não está isso em causa,
mas a necessidade de haver a consciência de que a ciência e o que tinha feito até o momento permitiu que nós conseguíssemos hoje ter até mais do que uma vacina eficazes, e mais haverá, certamente, estão a acabar desenvolvimentos, e portanto com investimentos que são brutais, absolutamente brutais. E se me perguntarem se eu concordo em absoluto, nós basicamente com aquele tipo de investimentos, ao contrário do que acontece normalmente, em que nós fazemos, por exemplo, só para dar um exemplo para que se perceba, nós pegamos em ratinhos, depois vamos para o coelho, depois vemos o cão, depois vemos o macaco, isto aqui fez tudo ao mesmo tempo, e portanto, porque a injeção de dinheiro foi enorme. Isto para dar a noção da necessidade que existe de haver a consciência a todos os níveis de que sem investigação e sem investimento na investigação, quando aparecem crises destas, a ciência, ou as universidades, os politécnicos, o ensino superior, só pode dar uma resposta se tiver tido um investimento que acompanhe a investigação básica, a investigação transnacional, que possa depois acompanhar uma crise, como é o caso da pandemia. Portanto, eu não estou a criticar nada em relação ao investimento, estou apenas a dizer que não se esqueçam que hoje foi possível, em 8 ou 9 meses, desenvolver uma vacina, porque há 10 anos atrás já se andava a trabalhar em vacinas, em matrizes de vacinas. Aliás, foi feita uma para o H1N1, que só não chegou ao mercado, porque o H1N1, enfim, que é uma coisa semelhante, que é também um coronavírus, 2012 ou 2013, enfim, não se tornou uma pandemia, porque se tivesse tornado uma pandemia, na altura teria sido também feita uma vacina. Não se fez, ele basicamente desapareceu, mas este, que não desaparece, foi buscar essa tecnologia toda com 8 anos em cima, e portanto é um investimento grande que está de anos de trabalho, de milhares de investigadores e investigadoras, e portanto isto deve ser tido em consideração quando se olha também para a ciência europeia e quando se olha para o PRR e não se vê lá nada para esta recuperação e para esta injeção também no fazer ciência. Dizer, finalmente, que enfim, à minha querida professora Maria Manuela Marques, dizer que nós em Coimbra estamos, felizmente, bastante ativos nesta matéria de digitalização, como já estávamos na ação climática, e é conhecido isso, mas terei muito gosto em vê-la, certamente, na inauguração daquilo que nós chamamos o Student Hub, que é uma espécie de loja do cidadão adaptada ao estudante, e dizer-lhe também que a capacitação digital neste momento a Universidade de Coimbra tem a parceria montada, quer com a Microsoft, quer com a Amazon, para justamente que os nossos estudantes e os nossos professores, os nossos trabalhadores em geral, possam ter acesso a formações naquelas áreas em que referiu, formações que perceber, que permitam perceber, não é formação para ser um especialista. Cloud, inteligência artificial, machine learning, essas coisas todas, nós estamos a montar isso e, portanto, isso estará disponível já agora dentro de um par de meses. E, finalmente, tenho que fazer aqui uma observação que foi enfim, a professora Elisa Ferreira fez a afirmação, enfim, e como ainda por cima é uma mulher do Norte, do Porto, uma professora também, nossa colega da Universidade do Porto, compreendo perfeitamente que o que eu vou dizer não se dirige naturalmente à sua pessoa, de forma nenhuma, até porque disse uma realidade, ou seja, o que disse é real, mas eu antes de ser reitor, eu sou há cerca de 2 anos, fui o vice-reitor 8 anos, e tinha também comigo a investigação e inovação. E lembro-me, eu não era reitor, era vice-reitor, mas lembro-me que estávamos numa reunião relativamente alargada de pessoas responsáveis, quer no centro, quer no norte, por universidades, e de se ter tido esta discussão. Há de chegar o dia, na altura, há uns 6 anos atrás, há de chegar o dia em que nos vão dizer que, apesar dos fundos estruturais, o centro e o norte não conseguiram sair da situação de pobreza em que se encontravam. E é muito curioso que, passado 6 anos, eu sei que não disse exatamente isto, mas o que se passa é o seguinte: eu acho que não há consciência neste país de que os fundos estruturais para regiões de convergência eram para ultrapassar justamente as dificuldades dessas regiões por comparação com a média europeia. Média nacional, em primeira instância, e média europeia, em segunda instância. E que, ao longo de anos, tornou-se como um dado adquirido que os fundos estruturais para o centro, para o norte e para o Alentejo eram, e para as ilhas também, eram, digamos, como um complemento do orçamento de Estado. Isto é a verdade. E, portanto, nós temos sido subfinanciados à conta de se utilizar fundos estruturais que deviam ser utilizados para reforço das regiões, como se fosse orçamento de Estado. Eu podia dar exemplos sem fim. Não vou dar nenhum exemplo, naturalmente não é o momento, mas só para dizer que estas questões relacionadas com as políticas europeias e com a forma como os países também internamente depois se organizam ou não,
são muito, muito relevantes. Eu acho que estas discussões, enfim, e o que hoje aqui eu vi foi absolutamente interessantíssimo. Enfim, e portanto espero que todos tenham gostado também, quem nos esteja a acompanhar. Eu acho que foi extremamente informativo, extremamente oportuno pelo tema e pela forma clara, pela forma esclarecida, como nós tivemos a oportunidade de ouvir as nossas convidadas a falar sobre este assunto. Muito obrigado. Muito obrigado e até breve a todos, está bem? Muito obrigada. Posso só fazer um comentário último, antes de Claro, ficarmos? e a comissão encerra em nome da casa. Peço desculpa de violar as formalidades, mas as formalidades têm de servir para alguma coisa. Sr. Reitor, se quiser uma síntese do que eu quis dizer sobre essa questão, eu vou reformular então. Eu acho que o país tem de tomar consciência que o desenvolvimento de regiões demograficamente tão pesadas como o Norte e o Centro é uma prioridade nacional, esse desenvolvimento, porque senão o país não arranca. Porque o peso populacional, que vale mais de 60% da população, se de facto não houver essa dinâmica, mas isso é no interesse do país, não é no interesse das regiões. É também no interesse das regiões, mas não é por causa de solidariedade, é por inteligência. Tem de ser assumido como qualquer coisa estratégico para o país, porque senão o país não arranca. Essa é a primeira coisa. Segunda, quando diz que o PRR está fechado, eu gostava de dizer que do lado da Comissão Europeia nenhum programa desses está fechado. As negociações estão a continuar e, portanto, só quero deixar este sinal, porque daqui deste lado, do lado da Comissão, do lado de Bruxelas, nenhum programa está fechado, estamos em plena negociação com os países. Do lado português, não sei, enfim, os processos, mas eu penso que há um debate público que foi aberto hoje, pelo que vi na imprensa, durante 15 dias, sobre o conteúdo. Portanto, enfim, só gostava de fazer estes 2 esclarecimentos. Depois, foi um grande prazer estar convosco e, dentro das minhas disponibilidades, terei todo o gosto em participar noutro, em que todos esses temas que o Sr. Vice-Reitor enumerou possam ser tratados, um de cada vez, senão o moderador manda-me calar. O moderador é terrível, isso é verdade. Foi bem escolhido para uma sessão destas. Fico muito contente, obrigado a todos, à audiência, aos oradores, ao moderador, Sr. Reitor, Sr. Presidente da SN. Um abraço a todos, até à próxima. Deus. Um abraço. Obrigada.